Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um dia, né, da nossa leitura, continuando aqui dentro do Novo Testamento agora, né? Tem alguns dias que a gente iniciou o Novo Testamento, estamos então nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que a gente está fazendo a leitura em ordem cronológica dos fatos, né? Estou usando uma Bíblia da Editora Vida, que é a Bíblia em ordem cronológica, na versão NVI. Então, isso tem dado um caminhar na leitura diferente para nós esse ano, né? A gente decidiu, no ano de 2022, esse ano, fazer essa leitura em ordem cronológica. Nunca tinha feito dessa forma e tem sido muito valioso, né? Esse novo formato de leitura, porque tem trazido uma visão um pouco mais, talvez, ampla da história, de como as coisas realmente foram fluindo, né, na história, e os livros, eles se encaixam, então, né, porque às vezes do formato normal, Gênesis, Êxodo e assim sucessivamente, a gente tem uma visão macro da história, mas às vezes você fica meio perdida em que momento que as coisas aconteceram, né? Parece que as coisas se repetem, quando a gente começa a ler o livro de Reis, depois vai ler o livro de Crônicas, sabe assim, as coisas ficam um pouco meio perdidas. Então, lendo esse ano em ordem cronológica, a gente conseguiu compreender algo ainda melhor, né? Provavelmente o ano que vem eu vou fazer novamente, mas em ordem cronológica de novo, para absorver ainda mais aquilo que a gente iniciou esse ano. Então, a gente está aqui no Novo Testamento e vamos continuar em nome de Jesus. Vamos entregar esse momento para o Senhor. Eu recebi algumas mensagens aqui nos vídeos pedindo, né, a participação no WhatsApp. Então, se você quer participar do grupo que a gente tem de WhatsApp, você pode mandar sua mensagem aí nos comentários do vídeo, que eu respondo, mando o número do telefone, né, para você me adicionar. Inclusive, acho que no vídeo de ontem eu já mandei uma mensagem ali para uma irmã que me pediu. Então tá ali, só me adicionar, chama, fala teu nome e a gente vai adicionar você ao grupo para você começar a receber aí todos os dias os PDFs e os vídeos. Assim que eles saem eu já posto também lá no grupo, tá bom? E qualquer dúvida também, a gente pode se falar melhor pelo WhatsApp, é bem mais prático, né? Tá bom? Vamos orar. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, por essa noite, pelo que o Senhor já tem feito, Pai, nas nossas vidas. Eu glorifico o Senhor, Pai, porque o Senhor tem ministrado de forma tão especial esse ano na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelo entendimento que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pela identificação, Senhor, nos textos bíblicos, da verdade que o Senhor tem revelado, Senhor, na tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por compreender esse fluxo da história, de entender como a história se desenvolveu ao longo desses quase 6.000 anos de existência da Terra, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido tão bom para nós, Pai, durante esses quase 10 meses aí que nós estamos aqui nessa leitura, Pai. O mês de setembro já está caminhando aí para a última semana. Nós já vamos entrar no terceiro, no último, né, trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa disciplina, fortalece, Senhor, nosso coração para não desanimarmos, mas para perseverarmos cada dia mais, Senhor. Nos dá, Senhor, esse anseio, essa fome, essa sede pelo Senhor. É isso que nos faz estar aqui todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Deus. Nós não queremos sair deste lugar nunca mais, mas nós queremos estar sempre buscando mais e mais do Senhor para a nossa vida, porque assim é que nós vamos, Senhor, ser edificados dia após dia na tua presença até o Senhor voltar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente? Então, hoje a gente começa um texto em Mateus capítulo 4, né? Vai falar sobre um pouco mais do chamado dos discípulos, né? E aqui são 4 pescadores que estavam lançando a rede. Nós vamos ver dentro de Mateus, Marcos e Lucas essa mesma passagem.
Então, começamos com Mateus, capítulo 4, versículo 18, 19, 20, 21 e 22. Do 18 ao 22, então. Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. A mesma passagem em Marcos, capítulo 1, versículo 16 até o 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então esse é o primeiro trecho de hoje, né, que fala sobre essa questão do chamado desses 4 discípulos que eram pescadores, né? Eram pessoas que estavam sempre ali à beira do Mar da Galileia ou no próprio Mar da Galileia, né? Pescando durante a noite. E quando chegavam de manhã ali no porto, na beira do mar, eles descarregavam tudo, limpavam as suas redes e iam vender o seu peixe, passar o dia e assim sucessivamente. Então, Simão, o seu irmão, Tiago, João, todos eles nesse momento aqui são chamados pelo próprio Cristo para serem pescadores de homens. Então, Jesus dá uma grande comissão para esses homens, né? Ele diz assim: da mesma forma que vocês entendem de pescar peixes, eu vou fazer vocês entender de pescar homens. O evangelho vai ser o poder de Deus na vida de vocês, para que vocês lancem a rede, lancem a palavra, e ela mesma vai se encarregar de trazer os peixes, né, as vidas para o Senhor. Durante muito tempo, no início da história da igreja, o símbolo do peixe era o símbolo de vidas, né, sendo salvas para o Senhor. Isso tem a ver com também um símbolo judeu, se não me engano, que é o peixe, né? Então tem todo por que Jesus fala dessa forma, né? Não é à toa. Então aqui nós temos o chamado desses dois homens, desses 4 rapazes, né, que eram rapazes que trabalhavam como pescadores ali com a sua família. Próximo, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar.
Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Lucas, capítulo 4, versículo 31 e 32. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Esses trechos, né, que falam da forma com que Jesus ensinava, a forma com que ele falava, né, a respeito do reino de Deus e da própria Torá, que era o que eles tinham, né, o Velho Testamento, fala de autoridade, gente, porque na verdade nós entendemos que quando o texto bíblico está dizendo que existia uma forma diferente que Jesus falava, é por causa do poder de Deus que emana daquela palavra que é ministrada. E por que algumas pessoas elas têm esse poder que sai delas no momento que elas estão falando da palavra e outras não? Na minha opinião, bem simples, de forma bem simples, são pessoas que têm a palavra de Deus enraizadas. Elas têm a palavra de Deus como algo já praticado na sua própria vida. Então, no momento que a pessoa expressa a palavra, que ela fala daquela palavra, ela está passando uma experiência com Deus através daquela palavra. Não somente o texto isolado, né? Não somente o texto como um texto simples, mas há poder de Deus naquelas palavras. Por quê? Porque aquela palavra já criou raízes na minha vida, no meu coração, né? No meu espírito, aquilo já criou vida. Quando nós estamos lendo a palavra, queridos, quando nós começamos a ter a disciplina da leitura da palavra, da meditação na palavra, dos estudos, a gente tem uma coisa chamada rema, nós temos uma coisa chamada revelação no nosso espírito. Então, quando nós temos esse momento de comunhão com o Senhor, o próprio Espírito, ele vivifica a palavra dentro de nós. Então, no momento que a gente libera aquela palavra que já está vivificada no nosso espírito, ela também traz vida. Agora, como na maioria das vezes, muitas pessoas, infelizmente, ministram a palavra de forma mecânica ou de forma intelectual simplesmente, né, com o conhecimento da mente, com o conhecimento de teologia simplesmente, e não que a teologia seja ruim, porque eu gosto muito da área da teologia, do estudo, né, das coisas de Deus, e isso não há problema nenhum, é maravilhoso e é muito bom, mas quando você fica só nisso, quando você só quer o conhecimento intelectual, falta essa vivificação da palavra no nosso espírito, que só acontece através do relacionamento diário com Deus. Só acontece no momento que você vai para a palavra querendo se alimentar dela, querendo ter vida através dela. Então você busca a vida de Deus para você, para depois derramar essa vida de Deus em outras pessoas. Por isso que Jesus, quando ele ensinava, ele tinha autoridade no que ele falava, porque era algo que o Pai já tinha ministrado na vida de Jesus, era algo que saía de dentro dele com vida, vivificado. A expulsão de um espírito imundo, Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 28. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem?" As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Lucas, capítulo 4, versículo 33 ao 37, a mesma passagem. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com tanta força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta?
Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então, o que acontece nesse momento? Jesus está na sinagoga, como a gente viu, ensinando, e havia naquele momento dentro da sinagoga um homem possesso de demônios, né? Ou ele era já alguém extremamente perturbado por demônios, ou naquele momento o demônio tentou, na verdade, mostrar quem era Jesus. Na verdade, esse demônio vem para tentar fazer escândalo ali mesmo, falando sobre a identidade de Jesus. E Jesus não tinha nenhuma intenção de, nesse momento, se revelar como filho de Deus, como santo de Deus, como aquele que salvaria o mundo daqui a algum tempo, né? Porque esse era o início simplesmente do ministério de Jesus. Satanás, ele queria fazer algazarra, né? Ele queria fazer bagunça. Então aquele homem fica possesso e aquele demônio que está na vida daquele homem fala que ele conhece quem é Jesus. E ele conhece mesmo, porque os diabos estavam lá desde a criação do mundo, né? Eles sabem da Trindade, eles conhecem o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo desde o início. Eles estavam na criação do ser humano. Então, Satanás sabe muito bem, né? Os seus demônios sabem muito bem quem é Jesus. Mas Jesus diz: cale-se e saia dele. E aí levanta mais uma exclamação, né, para aquele pessoal que estava ali na sinagoga, para aqueles judeus, para aqueles homens que estavam ali, dizem: como assim? Como que ele fala dessa forma, né, com essa autoridade? Como é que ele agora também expulsa demônios? Com que autoridade esse homem faz isso? Isso é uma nova doutrina? Então a gente percebe que hoje em dia a gente vê algumas pessoas duvidando, inclusive, né, de pessoas endemoniadas, de opressão maligna, de endemoniamento mesmo na vida humana. E a gente acha que isso é historinha ou que isso são ficção da cabeça dos crentes, mas se o próprio Cristo, né, presenciou isso no seu ministério e com essa autoridade ele expulsou esse espírito imundo para que aquela pessoa fosse liberta, que dirá a gente hoje, nos dias de hoje, né? Durante esses 2000 anos da era da igreja, nós sabemos que os problemas com espíritos malignos, eles são constantes na vida das pessoas. Porque a partir do momento que o pecado ele toma raiz na minha vida, e existem alguns tipos de pecado, sim, que eles dão muito mais vazão, eles dão muito mais brecha para que os demônios venham sim possuir o meu corpo. Então nós precisamos sim dessa autoridade para expulsar demônios, que Jesus vai dar isso na comissão que a gente vai ver lá no finalzinho de Marcos. Então das direções de Jesus para os seus discípulos é: ide por todo mundo, né, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai demônios, né? Então essa questão da possessão de espíritos malignos é algo que nós vamos, como cristãos, vivenciar no nosso dia a dia. A gente deveria, né, vivenciar isso, porque existem muitas pessoas que estão sim oprimidas por espíritos malignos, desejando ser libertas. Alguns teólogos, gente, eu vou falar aqui só para vocês entenderem. Eu já vi linhas teológicas dizerem que naquela época, para aquela cultura, qualquer tipo de doença, principalmente psíquica, né? Então, se uma pessoa tinha, por exemplo, autismo, ela era tida como alguém endemoniada. Se ela tinha um problema de Alzheimer, né? Ela também era tida como uma pessoa endemoniada. Se ela tinha algum tipo de esquizofrenia, ela era também tida como uma pessoa endemoniada. Então, naquela época, a cultura, por não compreender essas doenças da mente, elas categorizavam, né, colocavam na categoria de demônios, quando as pessoas tinham esse tipo de transtorno mental. Então, uma pessoa que tivesse qualquer tipo de transtorno mental, ela era chamada de alguém endemoniada, ela era mal vista na sociedade, né? Infelizmente, isso pode ser uma verdade, sim. E por isso que naquela época se dizia de tantas pessoas, ou de muitas pessoas, né? Tantas não, de muitas pessoas com problemas de demônios, porque essas pessoas eram atormentadas na sua mente, né? Mas eram doenças muitas vezes
psíquicas da mente humana, mas que Deus sim está pronto a curar da mesma maneira. Se for demônio ou se for doença mental, o nosso Deus, ele é poderoso para curar da mesma maneira, para libertar da mesma maneira. Então é nisso que nós precisamos crer. Jesus está pronto para curar qualquer tipo de enfermidade psíquica ou de endemoniamento, ok? Vamos lá. Próxima passagem, dia de milagres em Cafarnaum. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. Mateus 8, do 14 ao 17. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dita pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Marcos capítulo 1, versículo 29 até o 34. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Outra passagem do mesmo texto, Lucas, capítulo 4, do versículo 38 até o 41. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Então percebem que essa questão dos demônios quererem mostrar a identidade de Jesus, para que talvez o seu ministério fosse frustrado, para que Jesus fosse preso antes da hora, para que Jesus fosse repreendido, né, pelos fariseus, pelos sacerdotes daquela época. Então, os demônios de alguma maneira estavam extremamente agitados, né? O mundo espiritual, os espíritos malignos, Satanás estava totalmente agitado, porque ele sabia que o tempo dele estava começando a chegar ao fim. Até esse momento, gente, até o nascimento de Jesus, o pecado reinou na terra de forma muito livre. Satanás teve total liberdade para atuar na humanidade do jeito que ele queria, para oprimir o povo, para oprimir as pessoas, para fazer delas escravas do pecado, né? Somente Israel tinha a revelação do próprio Deus, de quem era Deus. Eles eram os únicos, até Jesus nascer, que tinham a possibilidade de relacionamento com Deus através dos mandamentos, né? Porque Deus queria que Israel fosse essa nação que levasse outras nações para perto dele. Mas eles, infelizmente, não conseguiram, né, fazer tudo aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. E então veio o próprio Cristo, né, o Filho de Deus, para trazer então essa libertação aos cativos, para salvar aquele que estava perdido, inclusive nós e Israel, que também estava, muitos deles perdidos por conta do pecado. E Jesus então nesse momento continua, né, o seu ministério, vai nesse momento para a casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro doente, ele a cura imediatamente ali quando ele chega, ora por ela e ela é curada, ela passa a servir aqueles homens daquela casa, ela passa a ter a vida dela totalmente restaurada naquele momento. E ao anoitecer, ao pôr do sol, a palavra diz que a cidade inteira leva até a casa de Simão muitas pessoas enfermas e endemoniadas para que Jesus fizesse algo por elas. Gente,
Se tem uma coisa, na minha opinião, que a igreja já há alguns séculos tem ao mesmo tempo restaurado e ao mesmo tempo deixado de lado. Por que eu falo ao mesmo tempo? Porque existem muitas igrejas que põem ênfase nisso, mas esquecem de outras coisas tão importantes quanto. E existem outras igrejas que esquecem dessa grande comissão e se importam somente com outras coisas. Nós estamos aqui. Quando nós fomos salvos, existe uma comissão de Jesus para nós a respeito de cura de enfermos, de libertação de demônios, de pregar, né, as boas novas do Evangelho. Tudo aquilo que Jesus disse como a grande comissão para nós é para os dias de hoje também. Não era só para os dias dos discípulos, não era só para os apóstolos da primeira geração, não era só para simplesmente os discípulos da primeira igreja em Jerusalém. Não, não. Isso vale até Jesus voltar. Então, se eu e você temos falhado nessa grande comissão, que o Espírito Santo possa reavivar esse espírito em nós, trazer revelação realmente dessa grande comissão, desse chamado da evangelização e da libertação de cativos. Nós precisamos fluir naquilo que Deus tem para as nossas vidas a respeito da evangelização do mundo. Nós fomos chamados para salvar pessoas. A nossa salvação é para a salvação de outros. O nosso testemunho de salvação precisa servir para salvar outros. E assim o Senhor vai continuar salvando tantas vidas quanto Ele deseja desde o início. Esse é o propósito, né, da vinda de Cristo e do nosso chamado como igreja. Não do nosso chamado como filhos, mas do nosso chamado como igreja. O nosso chamado como filho fala de relacionamento, fala de estar com Deus, de ter esses momentos aqui que a gente está tendo. Mas como igreja nós somos chamados para ir, nós somos chamados para evangelizar, nós somos chamados para curar, assim como Jesus fez. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós precisamos olhar para a vida dele como grande exemplo do que ele fez e do que nós então devemos fazer como filhos de Deus também, ok? Vamos lá. Viagem pela Galileia com 4 discípulos. Vamos ver o que acontece aqui. Mateus capítulo 4, versículo 23, 24 e 25. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Mesmo texto, Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi por isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Mesmo texto em Lucas, capítulo 4, versículo 42, 43 e 44. Lucas 4, 42, 43 e 44. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não os deixasse. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então Jesus ele faz, né, essa grande comissão acontecer diante dos seus discípulos. Ele é o exemplo vivo ali naquele momento para todos os seus discípulos, para aquelas pessoas que já estavam com ele ali, que ele havia chamado há pouco tempo. Eles já estavam vendo, tendo experiências com Jesus de como era evangelizar, de como era orar por enfermos, de como era expulsar demônios, de como era falar do reino de Deus. Então, a grande questão para o nosso tempo hoje é a falta desse treinamento de discipulado.
Na minha opinião, o que falta para muitos cristãos é saber o como. A gente tem falado muito disso nesses últimos dias, nesses últimos meses, agora de uns 2 meses para cá, eu conversando com algumas pessoas e a respeito inclusive das mulheres, né, do nosso ministério, a gente vai trabalhar muito essa questão do como. Se você quer saber, né, como fazer um evangelismo eficaz, como orar, como jejuar, como saber, né, o que fazer diante de algumas circunstâncias, quando nós estivermos nessa grande comissão, eu te convido a participar junto com a gente. Por quê? Porque vocês percebem que Jesus, ele é aquele grande líder que realmente transmite a mensagem através de atitudes, não somente através de palavras. Jesus não ensinou os seus discípulos a fazer a grande comissão só falando o que eles deviam fazer. Pelo contrário, Jesus, durante todo o seu ministério, durante o tempo em que ele chamou esses homens para andar junto com ele, o principal intuito era justamente ser o exemplo, era justamente fazer primeiro para que eles pudessem ver, olhar, perceber, vivenciar com Jesus essas atitudes e aí sim entender como é que eles teriam que fazer. Porque como é que eu vou saber como lidar com as circunstâncias, com o reino espiritual, com pessoas que vão vir até mim, que vão querer ouvir uma palavra, se eu nunca aprender com alguém, mas aprender de verdade, aprender na prática, aprender no dia a dia. Isso é o chamado discipulado. Então nós precisamos, gente, como cristãos, se somos mais maduros, precisamos discipular os mais jovens. Se somos pessoas mais velhas já no evangelho, estamos caminhando há algum tempo, precisamos ensinar aqueles que estão chegando agora, que acabaram de aceitar Jesus, que estão começando a sua caminhada. Mas se você é alguém que começou sua caminhada agora, se você tem pouco tempo no evangelho e você não tem esse ensino, você nunca teve esse ensino, eu te aconselho a buscar alguém experiente, alguém que já está nessa caminhada há mais tempo e dizer: eu preciso aprender sobre como é viver o cristianismo na prática. Eu não quero viver uma vida de cristão somente de ir ao culto, somente de ouvir uma palavra no culto de domingo, no culto de quarta. Eu não quero ser um crente medíocre, né, que fica ali na mesmice. Não, eu quero ser alguém ativo no reino. Eu quero saber como falar das boas novas, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero vivenciar com você que é mais velho na fé, como é que é viver o evangelho de Jesus. Então assim a gente vai formando discípulos, a palavra de Deus diz, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso também é um mandamento, o próprio Cristo deixou essa ordem para nós. Quantos discípulos eu e você temos feito nesse último ano? Quantas pessoas nós temos colocado do nosso lado e dito assim, vamos caminhar junto para poder aprendermos uns com os outros, né? E assim a gente poder crescer no Senhor. Então há uma necessidade da igreja, gente, de se despertar para o discipulado, para o ensino uns dos outros, dos mais velhos para os mais novos na fé, para que assim a gente possa instruir a igreja a crescer. Vamos continuar? Pregação e cura de um leproso. Eu acho que esse texto aqui é o último. Deixa eu só conferir aqui, gente. Peraí. Que fechou aqui a tela. É isso mesmo. Esse aqui agora vai ser o nosso último trecho de hoje. Pregação e cura de um leproso. Mateus capítulo 8, versículo 2, 3 e 4. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45, a mesma passagem. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe,
não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa passagem do leproso, gente, mostra pra gente pelo menos duas coisas aqui bem importantes. A primeira é que se esse leproso foi até Jesus e suplicou a cura, e a declaração dele era: se quiseres, podes purificar-me. Primeiro, ele reconhecia que Jesus era o Cristo, né? Então havia uma convicção, uma fé já brotada no coração desse leproso de quem era que estava diante dele. E isso era o primeiro passo para que esse homem fosse então curado. Porque quem está comigo desde o início da leitura, quando a gente passou ali pelo livro de Levítico, quando nós passamos pelo próprio Êxodo, Números, Deuteronômio, mais Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que fala sobre as leis, e a gente ali viu o que é a lepra, né? Que na verdade a gente acredita que seja o mesmo tipo de lepra do Velho Testamento, né? Era uma doença que dava na pele e que aí os judeus eles eram afastados de toda a sociedade por causa disso, porque isso poderia passar para outras pessoas. Quem me ouviu falar lá atrás vai entender o que eu estou falando aqui. A lepra no tempo bíblico ou no Velho Testamento, principalmente para os judeus, tinha a ver com uma palavra em hebraico chamado tissará. Talvez a pronúncia não seja exatamente essa, porque eu não sou ainda muito boa no hebraico, né? Até preciso estudar um pouquinho, mas a palavra lá no hebraico para lepra é tsará. Então, o que era o tsará? O tsará nada mais é do que uma doença na pele, que aparecia na pele, mas que tinha a ver com a falta de submissão a autoridades instituída por Deus. No nosso linguajar bem básico aqui, gente, para vocês entenderem, a tsará era a pessoa que fofocava, que falava mal sobre uma autoridade. Então, quando alguém se levantava contra uma autoridade, a maneira de Deus mostrar o nosso pecado, mostrar o pecado daquele judeu, era colocando a lepra, era colocando essa doença na pele. Por quê? Porque esse pecado era exposto, era trazido para fora. Então, quando Deus queria fazer com que aquela pessoa entrasse num nível de exposição para arrependimento, então a lepra aparecia no corpo daquela pessoa, aquelas manchas apareciam no corpo. Por isso que quem tinha que avaliar a lepra era o sacerdote e não o médico, né? Por que era o sacerdote que examinava, né, o leproso e não um médico? Porque ele tinha a lepra tinha a ver com uma doença espiritual. Essa pessoa precisava se arrepender do seu pecado de difamação, de calúnia, de falta de submissão a uma autoridade. Então, para o judeu, o entendimento disso é muito claro. Por isso que o judeu se submetia ou se submete até hoje a uma autoridade. Eles têm muita reverência, né, por uma autoridade, principalmente espiritual. Um rabino sempre tem muita autoridade sobre os judeus, né? Naquela época, os próprios fariseus, os saduceus, eles eram autoridade e o povo obedecia, porque eles tinham esse entendimento sobre submissão a uma autoridade. Então, a lepra era algo que a população rapidamente sabia que aquela pessoa que era leproso
provavelmente ela tinha tido problemas com autoridades, ela tinha sido uma pessoa insubmissa, ela tinha sido uma pessoa caluniadora, difamadora, né? E por isso ela estava leprosa. E então, para esse homem ter chegado para Jesus e dito que ele poderia purificá-lo, é porque ele já tinha se arrependido do seu próprio pecado. E o que faz com que a cura aconteça na minha vida e na tua vida diante de Jesus, a primeira coisa é o arrependimento. Gente, 99% das doenças que a medicina mostra para nós hoje, isso é comprovado. O 99% aqui é minha cabeça, tá, gente? É modo de falar. Muitas e muitas e muitas doenças que são geradas no nosso corpo, elas têm muito mais a ver com a falta de perdão, com a mágoa, com o ressentimento, com as maldades da raça humana, né? O nosso corpo ele vai adoecendo porque nós somos maus, porque o nosso pecado está enraizado em nós. Quando nós começamos a nos libertar disso, quando nós começamos a buscar o perdão do próprio Deus e também perdoar as pessoas que nós achamos que nos fizeram mal ou que realmente nos fizeram mal, mas que nós podemos liberar perdão para essas pessoas, a nossa vida vai sendo curada, nós vamos sendo restaurados, a nossa alma vai sendo restaurada também, que são as nossas emoções. Então, muitas doenças psíquicas, né, que hoje necessitam muito de terapia, de psicólogo, elas poderiam ser ou evitadas ou muitas vezes tratadas quando nós reconhecermos os nossos próprios pecados e então irmos para o Senhor e a gente diz assim: Senhor, eu preciso da tua cura. Se quiseres, o Senhor pode me curar, porque agora eu estou aqui arrependida, eu quero, Senhor, a tua cura, eu quero, Senhor, a restauração da minha vida. E foi isso que esse leproso fez. Ele sabia quem era Jesus e ele então vai na pessoa certa, ele vai no foco certo. E Jesus então, sendo o maior exemplo para nós aqui, ele faz algo nessas passagens que a gente acabou de ler, que é: não vá contando para ninguém o que te aconteceu. Porque ele não podia simplesmente sair por aí falando que tinha sido curado da lepra. Porque para alguém ser considerado curado da lepra, quem tinha que dar esse diagnóstico de cura, novamente, era o sacerdote. Então Jesus não só está repreendendo esse leproso para que ele não fizesse um alarde a respeito de Jesus, para que ele não ficasse por aí gritando que Jesus o tinha curado, mas que ele cumprisse a lei deixada por Moisés, de que era o sacerdote daquele momento que deveria dar esse diagnóstico de cura, que deveria liberar esse homem para passear e viver agora em sociedade novamente. E assim a sociedade iria reconhecer a cura daquele homem de verdade, porque o sacerdote teria olhado a pele dele e teria visto que ele estava curado. Mas não é isso que acontece, né? Graças a Deus por isso, mas ao mesmo tempo, nesse momento havia um propósito, né? Para que esse homem fizesse da forma que Jesus falou. Mas não, ele sai gritando para os quatro ventos que ele foi curado, que Jesus havia curado ele, e por causa disso, Jesus já não podia mais andar tranquilamente pela rua. Porque imagina você receber, né, um diagnóstico ou receber uma cura instantânea de uma doença tão terrível quanto era a lepra naquela época, ok? Então havia um milagre extraordinário feito na vida daquele homem e por isso ele estava gritando aos quatro ventos sobre a cura dele para Jesus, a respeito de Jesus, ok? Então a gente termina aqui a nossa leitura de hoje. Espero aí que vocês tenham meditado ou estejam meditando nesses textos, né? Aqui a gente dá uma pequena pincelada, né, no texto bíblico, mas se a gente for entrar na meditação, se a gente for entrar no estudo, tem tanta coisa boa nesses textos, gente. Como é bom ler a palavra, como é bom meditar na palavra, como é bom estudar a palavra, e assim a gente vai extraindo as verdades de Deus para o nosso espírito, e a gente vai sendo edificado, a gente vai sendo curado, a gente vai sendo sarado, o Espírito Santo vai trazendo vida para dentro de nós, para o momento que a gente precisar usar isso na grande comissão, com as pessoas que vão estar próximas de nós, haja vida dentro do nosso espírito para a gente poder fluir na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, gente, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, continuando aí o nosso
a nossa leitura, amém? Dentro dos evangelhos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.